Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje, né? Queria cumprimentar também as pessoas aqui da mesa, senador Donizete, senadora Ana Rita, Marcos, aqui parceiro da gestão do Executivo, né? Dalila, que nos brinda com a oportunidade de tocar os nossos sentimentos numa pauta tão árida como a nossa e que geralmente os servidores que atuam diretamente nesse tema se embrutecem. E quando a gente vem numa discussão como essa, tratando da política penal, em que as pessoas mantêm a sua sensibilidade, eu volto a ter muita esperança na gente, como catalisadores de um processo de mudança, em que a plateia também se emociona, se envolve com isso. É sinal de que a gente tem muito potencial ainda em nós, nas nossas ações, nossos espaços, para olhar essa realidade de um jeito diferente. E motivada por isso, né, eu queria trazer para vocês algumas informações que acho que é importante nós refletirmos a partir dessa proposta que traz a Dalila de um método de estar com as pessoas que estão privadas de liberdade. A primeira delas, que me parece essencial, é dizer que nós banalizamos por completo o uso dessa ferramenta que é a prisão. Independente daqueles que lá estão, se são poucos, se são muitos, nós temos que ter algum tipo de abordagem para estar com essas pessoas. Mas, no Brasil, nós estamos num movimento de superencarceramento que não tem precedentes mundiais. O Brasil é o país que mais cresceu em termos percentuais de população de pessoas presas, e nós temos uma tendência, se aí não modificarmos isso, de termos o maior número de pessoas presas daqui a 50 anos. Hoje, os Estados Unidos ocupa o primeiro lugar, né? China na sequência e Rússia. O Brasil é a quarta população. Mas, nos últimos 5 anos, o Brasil cresceu 33% da sua população, e todos os outros 3 países diminuíram o número da população prisional, entre 5% e 13%. No caso dos Estados Unidos, 5%, depois 8%, depois 13%, no caso da Rússia. Existe um movimento mundial tentando dizer, olha, esse caminho que a humanidade está seguindo não está funcionando, ele não garante preceitos de segurança, de paz, que são as expectativas de uma medida judicial como essa, não é? E nós precisamos falar disso. Hoje, no Brasil, existe um mito de que a justiça se iguala à prisão. Muitas vezes, quando nós estamos assistindo um noticiário em que a vítima ou um ator daquela cena de crime se manifesta, ela diz, eu quero justiça. Mas isso não traduz em um processo legal, de defesa, com investigação acurada, para identificar autores e responsabilidades. Isso significa prisão para o acusado. O desejo, hoje, da nossa população é de muita vingança. E esse mecanismo de vingança, de ódio, tem nos levado a essa realidade dura dentro das prisões e fora dela. Então, nós não podemos banalizar isso, nós não podemos banalizar o sentimento de individualismo, de vingança, o sentimento que hoje está permeando a sociedade de uma forma geral, de exclusão das pessoas por aquilo que elas próprias não estão conseguindo lidar. Todos os nossos conflitos parece que estamos querendo judicializar. A gente não consegue mais ter a habilidade de diálogo para tratar das nossas diferenças. Como vizinhos, como uma comunidade de bairro, como partidos, nós estamos com muita dificuldade de diálogo na nossa civilização hoje. O Brasil se acentua nessa realidade, nesse momento de muito discurso de ódio. Nós temos que rever isso não nos faz bem como sociedade brasileira. Então, precisamos mexer nessa forma de ver as coisas. Independente disso, se a responsabilização pela prisão acontece, se ela acontecer de um jeito diferente, por um número, acreditamos, muito menor do que deveria ser, o que fazer e como estar com essas pessoas nessas instituições? A prisão nunca será boa. Não há uma boa prisão. A gente se esforça muito no Departamento Penitenciário Nacional para ter patamares de dignidade humana nessas instituições. Muitas políticas relacionadas à educação, trabalho, cultura, lazer, esporte,
assistências religiosas, materiais, hoje estão sendo empreendidas pelo governo federal, junto com os governos estaduais. No entanto, está muito aquém ainda do que deveria ser, e hoje tem um foco bastante grande na questão da da produção da disciplina, do controle dentro do sistema prisional, que já vem desde Foucault, né? E nós tendemos a achar que o nosso trabalho está bom quando a gente tem um preso, entre aspas, bom. Um preso que não dá problema, um preso que não se manifesta, um preso que não se expressa, um preso que não manifesta conflito. Nós não queremos uma pessoa assim. Isso não vai se transformar num cidadão bom. Nós, como cidadãos, temos opiniões, temos divergências, queremos nos manifestar. E quando as pessoas chegam aqui fora, quando o preso sai da instituição prisional, a nossa expectativa como sociedade é que as pessoas tenham iniciativa, elas tenham capacidade de se relacionar, elas tenham capacidade de produzir renda, de ser autônomas. Mas dentro da prisão, a gente ensina as pessoas a se infantilizar, a não saber fazer as coisas, a não decidir nada. Então, a nossa forma de estar dentro da prisão hoje é uma forma que limita o ser humano. Eu acho que o trabalho da Dalila traz para a gente uma experiência de acreditar no ser humano, permitir que ele se expresse, permitir que ele demonstre diferenças e, a partir disso, saiba lidar com elas, com o meio. Esse é um trabalho transformador. Esse é um trabalho que produz cidadania, né? Nós estamos hoje muito certos que na política pública a gente tem que trazer essa possibilidade para o sistema prisional. Nós estamos remando contra a maré. Imaginem, nós estamos conversando desta forma, trazendo esses valores, esses conceitos, numa conversa, num ambiente um pouco mais amplo, que não tem um interesse tão explícito sobre a dignidade humana frente a essas instituições totais com pessoas que, entre aspas, erraram. Mas, se nós não o fizermos, como será? Se transformará de uma forma pior. E nós temos muitas possibilidades de demonstrar que o resultado será melhor assim do que está sendo hoje. No Brasil não existe uma análise, um estudo conclusivo sobre o índice de recidência, embora se fale em 70%, mas esse é um número meio cabalístico que apareceu e que se produz no discurso midiático e muita gente produz isso. Nós temos pesquisas localizadas em um outro estado, dentro de determinada época, que identificaram um percentual de reincidência que, em geral, circula aí em torno de 25% a 40%. Mas, não existindo, o que nós sabemos, em geral, se não há um índice total no Brasil, é que essas pessoas que vivem a experiência da prisão, elas sofrem um estigma após ela que deixam esse grupo de pessoas muito marginalizadas. No último levantamento que nós fizemos, nós registramos 607 mil pessoas presas no Brasil, que é de junho de 2014. Mas isso não significa que só 607 mil pessoas passaram pela prisão. O turnover, nós calculamos em torno de 1 milhão de pessoas por ano que passam pela prisão. É 1 milhão de pessoas que nós estamos empurrando para uma margem social de estigmatização, precarização de trabalho, dificuldade de acesso às políticas públicas, né? Então, nós precisamos pensar em todo esse mecanismo, de que forma que nós estamos trazendo essas pessoas de volta para o convívio social. A sociedade em si, ela não se caracteriza por ser boa, por ser correta. A mensagem que às vezes a gente quer passar na prisão, dizendo, olha, se você fizer tudo certo, se você estudar, se você trabalhar, vai dar tudo certo para você. Não necessariamente assim acontece, porque a sociedade não é justa. A gente tem que trabalhar com as pessoas justamente para lidar com as adversidades, com as injustiças, que a maioria das vezes as colocaram dentro do estabelecimento prisional, porque o nosso sistema de justiça, desde do aparato policial, da justiça propriamente dita e da execução penal, é um sistema seletivo. Ele está direcionado para um determinado grupo de pessoas na nossa sociedade.
E o tipo de crime que hoje nós punimos com mais frequência são os crimes patrimoniais. Aqueles que, em tese, têm menos importância na vida do cotidiano. A vida é o bem mais importante. Então, todas as nossas ações estão direcionadas por uma população. Nós temos que saber questionar a justiça. E essa pessoa que está conosco tem que também saber questionar e entender que existe esse mecanismo seletivo, que o erro dela é mais visível do que o erro de outros grupos sociais, e que isso as coloca lá. Existe também na prisão, nessa intenção do bom cidadão, do bom preso, a tendência da gente querer colocar, impingir ele uma culpa, que ele assuma que ele errou. A sociedade errou. Não necessariamente, às vezes, o ato dele não era justificável. A gente tem muitas pessoas na prisão por crimes de bagatela. Mães roubando pequenas coisas para a alimentação dos seus filhos. Quem está errando mesmo? Né? Que custo é esse social? A prisão muitas vezes produz um mal muito maior do que aquela pessoa que furtou uma coisa insignificante, inclusive devolveu para quem era mesmo, tinha posse daquele bem, mas ela vai para a prisão e o Estado a pune de uma forma muito dura. Então, o erro ele precisa ser questionado, porque senão essa culpa é introjetada e isso também não nos transforma em bons cidadãos ou boas pessoas que vão estar construindo nossa sociedade. Nós temos que questionar esse mecanismo de opressão que a prisão significa, porque senão a gente não muda esse estado de coisas, essa cultura da violência que está tão presente entre nós. Então, muito obrigada por ter tido a oportunidade de refletir isso com vocês. O departamento está à disposição para qualquer diálogo que aqui o Senado quiser fazer conosco. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, doutor Valdirene.